e vamos entrar aqui no Hal Turner. Eu quero mostrar as notícias que eu reportei no início. Deixa eu colocar em português. Aí, ó, relatório afirma isso que todo mundo achou estranho. Eu também achei muito estranho, mas aí como está acontecendo essa reunião do G20 no Brasil, Biden já chegou aí, o meu primeiro pensamento foi esse: bom, muita gente montou-se, subiu o seu aviãozinho para ir para o Amazonas, porque o Amazonas chama a atenção do mundo todo. Tem gente que não conhece. Eu, por exemplo, sou brasileiro, não conheço o Amazonas. E me parece que essa será a última viagem internacional do Biden. Ele disse que estava ansioso por conhecer a Amazônia, que ele mesmo não conhecia, segundo ele, né? Então, na noite de sábado, para já na madrugada do domingo, isso aconteceu. Olha, êxodo em massa dos Estados Unidos na madrugada de domingo. Olha o mapa. Tudo isso daqui são voos saindo de todos os Estados Unidos. Esses aviãozinhos aí em amarelo, olha, tudo isso daí são voos. Aí diz o seguinte, olha, desde 1h04 da manhã, horário padrão do leste na noite de sábado, até amanhã de domingo, relatos têm chegado afirmando que houve, entre aspas, um êxodo em massa dos Estados Unidos por aeronaves. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Aí diz, a imagem capturada de tela acima, que é essa imagem aqui, olha, é uma coisa espantosa, pessoal, olha só. Olha a quantidade. Então, a imagem da captura de tela acima parece mostrar um número enorme de aeronaves civis voando em direção ao Oceano Atlântico, em direção à Europa. Aí, quando eu li isso, eu pensei, bom, em direção ao Oceano Atlântico, destino Europa. Então, não estão indo para o estado do Amazonas, não estão indo nessa última empreitada do Biden. O que está havendo? Aí ele continua dizendo, não sei se isso é típico ou normal. Parece estranho, entre parênteses, para mim, que tantas aeronaves estejam partindo a 1h04 da manhã, horário da costa leste, que é a costa daqui, Nova York, Massachusetts, Flórida, etc. A Califórnia, Colorado, já é costa oeste. Eles estão 3 horas. Por exemplo, aqui agora são 7h42, lá são 4h42 da tarde. Então ele diz, parece estranho para mim que tantas aeronaves estejam partindo a 1h04 da manhã, horário da costa leste. Será que todos eles sabem de algo que não sabemos sobre o que está chegando aos Estados Unidos em breve e estão saindo rapidamente do país? Essa foi a pergunta que ele deixou. Depois, Biden chegou aí no Brasil, já discursou, terminou o discurso dele, se embrenhou pela mata, né, no Amazonas. Aí saiu essa outra notícia aqui que eu vou colocar para vocês. E está até com atualização, olha só. Atualizado 6h14 p.m. do Este, é o horário daqui. Boletim urgente, Biden autoriza Ucrânia a usar mísseis de longo alcance para atacar o interior profundo da Rússia, para atacar cidades do interior, para atacar, porque a Rússia é um país com um território extenso, imenso. Então tem que ser armas de longo alcance para chegar a certas cidades russas. E o Biden deu essa autorização.
Aí diz o seguinte, tá aí, ó, a data de hoje, 17 de novembro. Ó, 14h11, que foi quando foi dada a ordem. Cerca de 1 hora atrás, portanto, 1h11, poxa, 1h11, a gente estava lá no mercado, sendo assaltado, né? Márcia e eu estávamos lá no Costco sendo assaltados. Então vejam como é a vida, pessoal. 1h11 da tarde, eu e minha esposa, domingo, estávamos no mercado comprando víveres, né? Comida, para abastecer aqui a nossa casa, a nossa geladeira. E a múmia estava dando autorização para a Ucrânia, que já perdeu a guerra, atacar com mísseis de longo alcance a Rússia. E o Putin já disse que não irá aceitar isso, que é uma declaração de guerra aberta. Aí imagina só, a gente está lá, comprando de repente, todo mundo com o celular, aí começa a tocar aquele alerta, né, um sistema de alerta, no celular de todo mundo. Imagina, o pessoal dentro do mercado, com um carrinho cheio, aí toca um alerta, míssil nuclear russo vindo em direção da Flórida. Ah, meu amigo, vai tocar o barata voa. Já no estacionamento vai morrer gente, porque carro vai bater outro carro, todo mundo vai querer sair ao mesmo tempo, vai ser uma coisa... Então, olha como a vida ha sido fragilizada. Eu, minha esposa, inocentemente, no mercado, domingão, comprando, fazendo a nossa compra, antigamente era a compra do mês, agora dá só para 15 dias, estourando. E o Biden fazendo isso. Cerca de 1 hora atrás, portanto, às 13h11, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, concedeu permissão para a Ucrânia usar armas de longo alcance para atacar o interior da Rússia. Aí vem abaixo, desenvolvendo muito rápido, volte para conferir as atualizações abaixo. Aí vem outra atualização, atualização 14:15. Há diferentes relatórios chegando sobre esse assunto. Alguns dos relatórios dizem, entre aspas, mísseis de longo alcance, enquanto outros dizem ATACMS de longo alcance, que já são armas mais sofisticadas. Aí ele explica o que são ATACMS. O Sistema de Mísseis Táticos do Exército, MGM-140, é um míssil balístico tático supersônico projetado e fabricado pela empresa de defesa norte-americana Lingo Tenco Vault, ou LTV, e posteriormente pela Lockheed Martin, por meio de aquisições. Ele usa propelente sólido e tem 4 metros de comprimento e 610 milímetros de diâmetro, e as variantes de maior alcance podem voar até 300 quilômetros. Os mísseis podem ser disparados pelo Sistema de Lançamento Múltiplo de Foguetes, MLRS, o M270, sobre esteiras, e pelo Sistema de Foguetes de Artilharia de Alta Mobilidade, HIMARS, M142, sobre rodas, que é o mesmo que os Estados Unidos também instalou lá em Israel para defender Israel. Um container de lançamento ATACMS, POD, tem um foguete, mas uma tampa com 6 círculos, como uma tampa de foguete MLRS padrão, para evitar que o inimigo perceba que tipo de míssil está carregado. Então, além de ser um míssil supersônico potente, ainda tem um disfarce, ainda tem um make-up para confundir os inimigos. Efeito na Rússia. O efeito imediato sobre as forças militares russas envolvidas no conflito da Ucrânia é severo. A Rússia tem muitas de suas linhas de suprimento e forças da reserva da Ucrânia dentro do alcance dos ATACMS de maior alcance.
O mapa abaixo, criado pelo Instituto para o Estudo da Guerra, mostra o quanto da Rússia Ocidental agora pode ser atacada pela Ucrânia usando esses mísseis. Aí tem esse mapa. Eu acredito que, deixa eu ver aqui, Lituânia, Polônia, Bielorrússia. Toda essa faixa aqui em rosado foi tomado pela Rússia. Crimeia, Kherson, Zaporizhzhia, Mariupol, Donetsk, Luhansk, tudo isso agora já é território russo. Então, tudo isso está ao alcance desses mísseis. Aí vem a atualização 1435. O New York Times está relatando esta história, dizendo que o governo Biden autorizou pela primeira vez o exército ucraniano a usar mísseis de longo alcance fornecidos pelos Estados Unidos, incluindo ATACMS contra território russo. Então, não são simplesmente ATACMS, são também mísseis de longo alcance. Foi na semana passada que o Ministério das Relações Exteriores da Rússia tomou a medida incomum de lembrar ao Ocidente coletivo que permitir que a Ucrânia usasse mísseis de longo alcance fornecidos pelo Ocidente para atacar o interior profundo da Rússia tornaria o Ocidente coletivo parte do conflito, porque esses mísseis de longo alcance exigem satélites para guiá-los até o alvo. Uma coisa me parece bem clara nisso aí. O Donald Trump já está negociando um acordo de paz que me parece que foi aceito pelo Hezbollah no Líbano para cessar a guerra contra Israel. O Donald Trump também já mandou recado para o Hamas dizendo o seguinte: melhor vocês libertarem os reféns que vocês ainda detêm antes da minha posse, porque depois não vai ter mais conversa. E o Donald Trump quer assumir o país sem guerras, o que é algo certo, porque você assumir um país metido numa guerra é um problema. E o Deep State, com o Biden, estão provocando isso daí. Até o Catar, que N vezes eu já citei aqui em outras lives, que é um Estado terrorista, que é um Estado que financia o Irã, financia o Hamas, financia o Hezbollah. Até o Catar, olha, pessoal do Hamas, Hezbollah, sai daqui, canta para subir, não queremos mais vocês, porque agora tem um novo sheriff in town, tem um novo xerife agora no pedaço. E, de fato, a eleição do Laranjão provocou muitas mudanças. Agora que o pessoal está começando a absorver que ele ganhou, o Biden vem com essa. Tem que ter um motivo, pessoal. E segundo a cartilha que já vimos exaustivamente, a velha ordem tem que ser destruída, e esse país aqui é a cabeça da velha ordem, para que a nova ordem possa reinar. E quem será a cabeça da nova ordem? Esse país mesmo que vocês estão pensando. Muitos, inclusive pastores, estão apostando na China. O modelo chinês será utilizado para tiranicamente controlar as vidas ou a vida das pessoas. Mas a cabeça dessa serpente é o país bicolor que tem um símbolo muito significativo bem no centro da sua bandeira. Continuando aqui. Onde foi que eu parei? O Ministério das Relações Exteriores lembrou a todos que a Ucrânia não tem satélites. Isso é verdade.
Então, para que esses mísseis atinjam alvos na Rússia, eles precisam de orientação ativa por satélite dos Estados Unidos, União Europeia, OTAN. E essa orientação ativa torna o Ocidente combatente contra a Rússia. O Ministério das Relações Exteriores disse então que, abre aspas, a mera concessão de permissão para que o uso de tais mísseis resultará em uma resposta iminente e devastadora contra o Ocidente. Olha só, resposta iminente e devastadora contra o Ocidente. Olha como a vida, volta a repetir, olha como a vida foi fragilizada. Um passeio de moto, a volta de uma pregação, foi o gatilho para o falecimento do apóstolo Rina. Minha esposa e eu e vários outros cidadãos, americanos ou não, nesse país, estávamos no mercado, como vários outros também em diferentes mercados, e tudo isso acontecendo. Olha a fragilidade da vida. Por volta das 13 horas, horário do leste dos Estados Unidos, hoje, domingo, 17 de novembro de 2024, essa permissão foi concedida. Bem-vindo à Terceira Guerra Mundial. Aí, atualização 15:04. Várias confirmações de que as forças ucranianas estão se preparando para as suas operações iniciais de longo alcance contra a Rússia. Aí ele colocou: as atualizações públicas continuam abaixo da área sombreada em verde. Aqui eu tenho que fazer o login, porque a informação somente para quem paga pelo o blog dele. Fazendo o login, vamos ver aí. Entrar novamente. Tudo isso daqui já foi visto. Vamos colocar em português. Tá aí. O seguinte está sendo amplamente divulgado em quase todos os circuitos de comunicações de inteligência. Abre aspas. A Rússia não vai esperar que a Ucrânia os ataque primeiro. Ou pelo menos não vai esperar muito depois que a Ucrânia atacar profundamente a Rússia para lançar retaliações contra alvos ocidentais. Como o Putin até o momento tem estado muito paciente, o Putin pode entender também da seguinte forma: não, isso daí é a velha ordem querendo criar o caos. O velho já está pronto para cantar para subir, o caboclo dele, que usa aquele corpo velho cansado, cagão, já vai cantar para subir, vou esperar o Laranjão assumir e marco uma reunião com ele. É um caminho que ele pode tomar. Ou, conforme está escrito aí, não vamos esperar que a Ucrânia nos ataque. Vamos completar o serviço contra a Ucrânia. O que vocês acham? Está aqui, ó, opinião do Hal Turner. Não gosto de ser um pessimista, mas suspeito que o fim virá com a enchente, como a enchente veio, sem muito aviso. Aí a atualização 16:35. A França e a Grã-Bretanha também permitiram que a Ucrânia disparasse mísseis Scalp/Storm Shadow, fornecidos pelo Reino Unido e pela França em direção à Rússia. E são esses dois países, com as suas capitais, Paris e Londres, que são os alvos principais do Putin. Então, a França e o Reino Unido também já permitiu. Com essas permissões, primeiro dos Estados Unidos, depois do Reino Unido e da França, o Ocidente coletivo tomou a decisão de se tornar parte ativa do conflito e, como tal, a Rússia agora pode responder militarmente a esses países. Devemos esperar ser bombardeados aqui dentro dos Estados Unidos da Rússia, ou pela Rússia, né? Seria a melhor tradução.
Por meses, submarinos russos estiveram na costa do Atlântico, no Golfo do México e na costa do Pacífico. Eles também estão em torno do Alasca, e isso é verdade. Olha, o Alasca, pessoal, era território russo. A Rússia vendeu para os Estados Unidos, pensando que não tinha lá, os Estados Unidos comprou e achou petróleo. Você pode ver no mapa onde está o Alasca e cruza ali um estreito, já é território russo. E submarinos russos e até aviões também estiveram rodeando o Alasca. E tem um pessoal, né, daí do Brasil que viaja em motorhome que está lá no Alasca. Se vocês tiverem um contato deles, avisem-os, por favor. Então, repetindo aqui, olha. Eles também estão em torno do Alasca. Mísseis lançados por submarinos teriam um tempo de voo muito breve antes de atingir alvos nos Estados Unidos. Além disso, nós nos Estados Unidos não temos radar over the horizon, ou acima do horizonte, ou pelo horizonte, nos protegendo de mísseis lançados do sul. Tais mísseis poderiam cruzar nossa costa e impactar profundamente na América Central. Olha isso. Os países da América Central. El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Honduras. Olha isso, pessoal. E não saberíamos nada sobre isso até que eles impactassem e detonassem. Esta decisão é responsabilidade direta do presidente Joseph Biden. Ele está começando a Terceira Guerra Mundial porque seu partido perdeu a eleição. Se eles não conseguirem manter o poder, eles claramente pretendem queimar o mundo. À medida que nossas cidades são bombardeadas por mísseis russos, nossos amigos e familiares são mortos e nosso modo de vida é irrevogavelmente destruído. Lembre-se de quem causou isso quando viu os políticos saindo de seus bunkers, tentando culpar a todos, menos a si mesmos, pelo que aconteceu. Eles são responsáveis, eles são culpados. Atualização 17:05. Deixa eu tirar um negócio aqui, está na minha tela. Pronto. Às 14h59, horário do leste dos Estados Unidos, hoje, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, está em um jato particular rumo ao Rio de Janeiro, Brasil. Como o Biden também está lá. Está aí, ó, foto do cara num jato particular. O que isso lhe diz? Isso me indica que ele sabe o que está por vir. Ele está se afastando dos destroços que ele acha que estão por vir. Tudo causado por ele e seus amigos políticos nos Estados Unidos e na OTAN. Aparentemente, ele não é o único que sabe. Às 1h04 da manhã de hoje, publiquei uma história destacando o estranho número de aeronaves partindo dos Estados Unidos nas primeiras horas desta manhã. Isso já foi reportado aqui. Ressaltei que havia centenas de aeronaves voando para o Atlântico a 1h04 da manhã e que era muito estranho ver um número tão grande de aviões saindo dos Estados Unidos em uma noite de sábado e entrando na manhã de domingo. Considerando os acontecimentos de hoje, parece-me que todos os ricos da máfia receberam, entre aspas, olha aí, a ordem de sair do país ontem à noite. Olha só, o filho do presidente Trump sabe, tá aí, o Donald Trump Jr. Ele disse o seguinte: o complexo industrial militar parece que quer assegurar-se que eles comecem uma terceira guerra mundial, indo em pós ou contra o meu pai, antes de ter uma chance de criar um estado de paz e salvar vidas. Precisamos fechá-los
nesses trilhões, a vida pode ser amaldiçoada, imbecis. Então, um dos filhos, o Donald Trump, que é o mais conhecido, o Donald Trump Jr. sabe o que está acontecendo. Aí vem aqui a mensagem. Presidente Trump autorizou o primeiro uso de mísseis de longo alcance supridos pelos Estados Unidos à Ucrânia para ataques dentro da Rússia. E foi reportado pelo New York Times. Aí vem a atualização 1724. Olha só, pessoal, como isso rendeu. Líder norte-coreano ordena que os militares, entre aspas, aumentem a prontidão para uma possível guerra. Pastelzinho de flango também está atento. 17h31. 17h31 eu estava aqui, ó, babando ali no sofá. O sofá me abraçou, a mim e a Márcia. E tudo isso acontecendo. Legislativos russos alertaram sobre a Terceira Guerra Mundial. A aprovação de Washington para que a Ucrânia ataque a Rússia com mísseis de longo alcance dos Estados Unidos desencadeou alertas de legisladores russos. Um membro sênior do Conselho da Federação, Andrei Klishches, disse o seguinte, abre aspas, o Ocidente decidiu por um nível de escalada tal que poderia terminar com o Estado ucraniano em ruínas completas pela manhã, fecha aspas. Primeiro vice-chefe do Comitê de Assuntos Internacionais da Câmara Alta Russa, Vladimir Zakharov, entre aspas, este é um passo muito grande em direção ao início da Terceira Guerra Mundial. Presidente do Comitê de Relações Exteriores da Câmara Baixa da Duma Estatal, Leonid Slutsky, abre aspas, ataques com mísseis dos Estados Unidos em regiões russas profundas inevitavelmente acarretarão uma escalada séria que ameaça levar a consequências muito mais sérias, fecha aspas. Atualização 18:14. A representação em vídeo abaixo mostra o que está em jogo para a Rússia, agora como resultado das decisões dos Estados Unidos, Reino Unido e França, tomadas esta noite. As áreas em cores mostram o alcance efetivo do armamento agora disponibilizado à Ucrânia pelo Ocidente. Daqui é um vídeo, né? 4 segundos. Olha só. A Ucrânia pode atacar tudo isso daí, pessoal. Deixa eu mostrar novamente, ó. Tudo isso daí. E aqui estão os mísseis. O ATACMS, 3 tipos de ATACMS, GLSDB, o Shadow, do Reino Unido e também da França. Tudo isso daí, olha. Olha que coisa. Tá vendo? À medida que a Rússia começa a ser atingida por essas armas ocidentais e os russos começam a ser mortos, já é totalmente sabido que a Rússia responsabilizará o Ocidente e reatacará. Hoje à noite, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia emitiu uma declaração especial sobre esses acontecimentos, reiterando, abre aspas, se armas ocidentais atingirem profundamente o território russo, nossa resposta ao Ocidente será devastadora, fecha aspas. E terminou, essa foi a última atualização. Tremendo isso, né? Tremendo isso, meus amigos. Deixa eu ver se aqui no Rennes tem alguma coisa sobre isso. Não, não tem não. Então, por enquanto, o Hal Turner é o único que está reportando isso. E tudo isso é muito sério, muito, muito sério. Muito, muito sério.